que você faria com 35 mil reais a mais por ano? Compraria um carro novo? Faria compras, viagens, festas? Bem, em 2011 o governo arrecadou o valor recorde de 1,4 trilhões de reais, que representa aproximadamente 35 mil reais por família brasileira. Mas como assim se você não ganhou tudo isso? Bem, tudo que você consome é taxado em todas as fases da produção e por isso aproximadamente 50% do valor final de cada produto vai direto para os cofres do governo, deixando tudo mais caro. A taxação é tão descarada que o mesmo carro produzido no Brasil é vendido para nossos irmãos por apenas 15 mil reais por conta da isenção de impostos. E você já se perguntou para onde vai todo esse dinheiro? Agora imagine o que você conseguiria fazer com 35 mil reais a mais durante um ano. Você poderia pagar o aluguel do seu apartamento, pagar a escola particular para 2 crianças, um plano de saúde para que você não morra na fila do SUS esperando pelo atendimento, assim como os nossos políticos fazem. E ainda você poderia fazer as compras do mês para o ano todo. Mas agora pare e pense. Se não houvessem impostos, os preços automaticamente cairiam pela metade. Logo, você ficaria com dinheiro para pagar conta de luz, gasolina do seu carro, livros e material escolar para seus filhos e até mesmo a possibilidade de ter um policial bem pago em cada esquina. E por que não dar um pulinho em Nova York para fazer umas comprinhas? E no final ainda lhe restariam uns 10 reais, com os quais você poderia fazer uma caridade doando para o governo. Afinal de contas, 10 reais de cada brasileiro representariam 1,9 bilhões de reais. Quantia suficiente para os políticos ficarem brincando de fazer leis. Temporada fora, porque infelizmente, apesar de o Brasil ser um dos países mais ricos do mundo, também detém um dos menores índices de desenvolvimento humano. Vamos mudar isso. Do capítulo 3 do livro O Brasil e as suas diferenças sociais. A desigualdade social na distribuição da renda gera desigualdade social. Olha que paralelo. A desigualdade na distribuição da renda gera desigualdade social. Será que é verídico? Ou será que a gente está, se precipitando nesse momento ao se falar que uma desigualdade na distribuição da renda gera desigualdade social? Com certeza isso é verídico, né? Nós vivemos isso a todo momento, nesses poucos dias de distanciamento social, nós estamos vendo que quem sofre mais é exatamente essa classe mais chamada de classe baixa, né? Essa classe a qual é mais desprovida. Por exemplo, você está vendo aí os comerciários, as pessoas que vendem na rua, quem tem suas casas comerciais que vende comida, as pessoas que são pequenos empreendedores estão sofrendo com essa distribuição de renda. Nesse momento, eles estão oferecendo até rendas para ajudar nas empresas, mas será que todos terão direito? Será que todos têm condições de tomar aquele certo valor de empréstimo, uma vez que, se eles não vão ter para repor, eles só vão sofrer muito mais? Bem, mas vamos direto ao nosso assunto de hoje, que vai retratar no Brasil a distribuição de renda entre a população, que é feita de modo desigual. É o que ele vem dizer nesse nosso livro, que ela é feita de forma desigual. Concordam vocês? Será que vocês concordam que a renda é feita de maneira desigual? Para ilustrar essa aula, eu estou trazendo para vocês o comparativo de um bolo. Imagine vocês que hoje vocês chegaram para a aula, encontrou um bolo enorme na mesa, né, na sala da Pro, e perguntou para a Pro, é aniversário de quem? E eu disse, não, eu trouxe esse bolo, hoje estamos voltando do distanciamento social e queria, assim, distribuir entre todos esse bolo. E para não ser desumano, eu trouxe esse bolo hoje e vou começar primeiro pela direção, pela coordenação e pelas minhas colegas de farda, que são os professores. E pensando nisso, aí eu comecei a distribuição e vocês lá sentadinhos observando. Eu peguei esse bolo e comecei
partes maiores para a diretora, um pedaço maior para a vice-direção Cláudia, né? Aí comecei a outro maior para a nossa coordenadora, e aí depois todos os pedaços maiores eu levei para a equipe diretiva e para a equipe pedagógica, que eram os professores lá na sala dos professores. A menor parte do bolo que sobrou, eu comecei a distribuir com a parte maior de pessoas que seriam. Eu tinha muito mais aluno do que professores e parte diretiva. Só que quem começou a receber as partes menores do bolo foi exatamente vocês aí na sala de aula, porque a maior parte do bolo eu distribuí com a minoria, que foi os professores, a coordenação e a direção. E a menor parte do bolo eu distribuí com a maioria, que foi vocês, alunos. E aí agora eu digo para vocês, esse bolo inteiro, ele vem agora ilustrar a nossa renda nacional, a distribuição de nossa renda, ela no todo. E o bolo, no momento que eu comecei a cortar e dar os menores pedaços para vocês, que era a maioria, e o maior pedaço para os professores, diretores, coordenadores, que era a minoria, e aí eu pratiquei uma desigualdade social. Como assim, minha pró? Em outras palavras, eu peguei. A poucos eu dei muito e a muito eu dei pouco. Uma frase bem filosófica, mas verdadeira. Ela tem sentido. Aí a gente começa a ver o topo da pirâmide. Quem ganha muito está, ó, a minoria que ganham mais está no topo e quem ganha menos e trabalha muito mais está além, está abaixo do topo da pirâmide. E aí vem a questão da desigualdade social. Desigualdade essa que ocorre em todo o nosso país, manifesta-se de maneira mais ou menos intensa em cada região. Ela tem uma diferenciação de uma região para outra, minha pró? Sim. Pode ser que na unidade federativa ou em cada município, quanto maior é o desenvolvimento econômico daquele lugar, melhores são as condições de vida da população desse lugar. Essas condições podem ser avaliadas por meio de indicadores, né? Como renda, acesso a serviços de saneamento básico, a taxa de mortalidade daquele lugar, a esperança de vida ao nascer, associada entre outras, né? E, contudo, é importante esclarecer para vocês que mesmo na unidade federativa mais desenvolvida, também existe profundas desigualdades sociais. Mesmo lá nesse local, onde eles fazem uma distribuição de rendas, mais ou menos tentando igualar, vai haver também uma desigualdade social. Muitas das vezes de função, no emprego. Assim pode-se afirmar que, embora as unidades federativas mais desenvolvidas apresentem condições de vida favoráveis, a população, essas condições não são acessíveis a todos os seus habitantes. Haverá pessoas nesse mesmo local que também vai fazer como aprovar o fez no bolo. Vai ser a minoria que vai comer maior parte e a maioria, que é a mais necessitada, a mais desprovida, que vai conseguir a menor parte do bolo. Vocês estão me compreendendo? Ou eu preciso ser mais clara? Caso vocês achou que a prova foi muito rápido, peço, provar só 1 minuto, explique de novo. Porque o que eu posso ilustrar para vocês é exatamente isso. O Brasil vive a cada dia suas diferenças sociais. Com esse isolamento, com esse distanciamento, a gente está vivendo isso, a gente está sentindo na pele, a gente está vendo os vendedores, as pessoas que fazem unha, manicure, os cabeleireiros, né? São pessoas que estão mais, que vivem da renda do que aprendeu a fazer e que agora essa distribuição de renda para eles está sendo difícil. Eles tiveram que fechar as portas dos salões,
eles tiveram que fechar as portas dos seus mercadinhos, né? Eles tiveram que diminuir o horário, eles tiveram que cortar também funcionários. E quando começa esse corte, começa pelas classes mais desprovidas e que mais necessitam, né? Eles não vão cortar o gerente dessa empresa. Eles começaram por quem? O grupo de apoio. Ah, se tinha 5 pessoas para limpar, vai ter apenas agora uma. Se tinha encanador, se tinha ali marceneiros, pedreiro, essa mão de obra eles vão tirar e só vai poder retornar com essa mão de obra quando tudo voltar ao normal. E isso se dá com a nossa distribuição de renda. Quem tem menos, sempre ficando desprovido. E quem tem mais, sempre sendo amparado. Essa é a nossa primeiro passo para a desigualdade social. O Proval, isso começou agora? Não, meus queridos. Isso já vem de muitos e muitos tempos. Isso vem acontecendo, não é da agora, é desde as capitanias hereditárias. Ou seja, eu estou sendo até muito atualizada. Isso é desde lá dos engenhos, né? Quando os escravos estavam ali servindo ao meu senhor do engenho. Que ali as escravas eram, coitada, submetida a todo tipo de humilhação, mas na hora de comer, eles comiam da parte pior, né? Na hora de beber, eles também bebiam a parte pior. Eles comiam daquilo que sobrava e daquilo que os meus senhor não queria. Então, aí, essa desigualdade social não é de hoje, não é de ontem. Eles vêm desde lá da nossa escravidão, vêm desde lá do tempo dos senhores do engenho. Vocês que assistiram essa novela aí mesmo, A Escrava Isaura, vocês devem ter dado esse comparativo da desigualdade social. Isaura, ela já foi criada em um nível de vida mais elevada, onde ela tinha tudo, e quando com a morte da sua madrinha, ela vem a perder alguns direitos que ela tinha, algumas liberdades, algumas questões que elevava ela, que ela mesmo se tornou o quê? Ela sabia tocar piano, ela vestia vestidos finíssimos, né? E isso tudo é o que hoje o nosso Brasil continua com uma diferença social muito grande. Por isso, queridos, eu estou sempre dizendo a vocês, estudem. O estudo e a educação é que transforma o ser humano em algo melhor, é que faz ele crescer, e é isso que eu desejo que vocês a cada dia venham mudar, venham crescer, venham pensar em estudar, venham pensar em buscar trilhar uma faculdade, né? E buscar mesmo crescer para que quando vocês receberem o salário de vocês, seja um salário digno do seu suor, né? E aí essa distribuição de renda possa ser melhor nos tempos atuais. A todos vocês, beijos. Vai seguir uma atividade onde vocês vão fazer referente a esse assunto de hoje, que é o Brasil e suas diferenças sociais de geografia. Esse assunto fica na página 28 do nosso livro, do capítulo 3.